Amém. Grandioso é o nosso Deus. Irmãos, só mais um instante, nós ficaremos em pé para a leitura do Salmo 49. Depois os irmãos poderão assentar por um bom período. Salmo 49, todo o salmo. Diz assim a palavra do Senhor: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto estulto como inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Todavia, tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Pode assentar. Meus irmãos, quero falar-lhes nessa noite acerca daquilo que está diante dos olhos de vocês. O tema: mais vale a vida nas mãos de Deus. Quero convidar você que chegou nesse lugar com a certeza de que você foi criado por Deus para o louvor da glória dEle. E quando você glorifica ao Senhor, você não apenas encontra propósito para a sua vida, como você é pelo Senhor fortalecido para lidar com os grandes desafios da vida. Meus irmãos, não há nada mais precioso no culto do que cantarmos para a glória do Senhor, orarmos em nome de Jesus e proclamarmos o Evangelho conforme revelado pelo Senhor em sua palavra. Creia, meu irmão, que quando um grupo de crentes, um grupo de salvos se reúne com um santo propósito de exaltar ao Senhor e compreender a sua verdade, Deus traz respostas para todas as questões que o homem traz em seu coração. Traz ânimo para aquele que está desanimado, esperança para o desesperançado, traz renovo para o abatido, traz vida para aquele que começa a ter pensamentos de morte. Nessa noite eu quero, pela palavra de Deus, chamar você que aqui está perto de mim, mas você também que nos acompanha
por meio da transmissão desta celebração, a saber que se a sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida é boa. Se a sua vida estiver nas mãos de Deus, não há aquilo que possa roubar o valor da sua vida. Esse salmo, que é parte da literatura de sabedoria, se ocupa do destino de todo homem. Porque às vezes, lidando com a agenda do dia de hoje, eu sou tentado a esquecer que hoje não é tudo, que existe um dia depois de hoje e que para nós os cristãos, na verdade, não existe morte. Na verdade, irmãos, morre o corpo, mas a palavra de Deus diz que o espírito volta a Deus e que no final, quando o Senhor nos chamar, teremos corpos transformados, seremos semelhantes a Cristo, ressurreto, com o seu corpo glorificado. Então você talvez hoje esteja abatido, esteja cansado, pensando apenas naquilo que lhe aconteceu hoje, ou naquilo que domina o seu coração nesse momento, e deixe-me te dizer, Deus te fez com sentimentos, mas você não é apenas um amontoado de sentimentos. Aquilo que você sente não é tudo. A palavra de Deus pode dizer aos seus sentimentos que existe uma perspectiva de vida diferente daquilo que você está aprendendo por meio dos órgãos dos sentidos, por meio do seu coração. Veja os versículos 1 e 2. Aqui a palavra do Senhor nos mostra que as questões colocadas aqui são para todos os homens. Todos deveriam ouvir essas verdades. E aqui, meu irmão, no versículo 2, a palavra de Deus diz: você que acredita que apenas você que lida com a pobreza precisa ouvir isso, não. Plebeus e ricos, ricos e pobres, todos juntamente ouçam a sabedoria de Deus, que aqui é compartilhada por meio dos lábios do salmista. Nós encontramos, meus irmãos, nesta vida desigualdades para todos. Nós encontramos dificuldades no caminho de todos. Como entender, você que é cristão, que essa vida, mesmo quando você está sob os cuidados de Deus, pode apresentar perigos, perdas e dificuldades? Como proceder no viver de tal modo que a sua vida seja muito valorizada por você? É nesse sentido que esse homem de Deus que escreveu o Salmo diz: ouçam aquilo que eu tenho a dizer, versículo 4. Versículo 5: porque eu vou temer nos dias da tribulação, quando a iniquidade, quando as dificuldades, quando os problemas me cercam. A sua vida vale muito se ela está nas mãos de Deus. E eu quero, em 3 declarações bíblicas, chamar você a reconhecer o valor da sua vida e o valor de uma vida como a sua, que está nas mãos de Deus. Primeiro, irmãos, eu quero declarar que mais vale a providência do alto do que a riqueza daqui de baixo. E a palavra de Deus que diz isso no versículo 6: os que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Essa é a pergunta do versículo 6. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que ninguém pode remir uma vida, pagar por uma vida. O versículo 8 diz que a redenção de uma alma é caríssima. Ninguém pode comprar uma vida. Mais vale a providência de Deus do que a riqueza dos homens. Deus é o Senhor e sustentador de todas as coisas. Portanto, todos os recursos estão nas mãos de Deus, meus irmãos. A prosperidade sem Deus é um engodo, é um problema. Veja aquilo que Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6. Inicialmente eu quero destacar os versos 7 a 10. 1 Timóteo 6, versos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor:
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, o alerta do apóstolo Paulo a Timóteo é: a vida não consiste em bens. Prova disso é que quando nascemos, nada trouxemos. O que Deus nos deu, a vida. Tudo o que encontramos nesse mundo tem uma utilização breve, passageira, transitória, mas não são tudo. E chega a dizer, meus irmãos, que deveríamos ser mais gratos a Deus. Numa época em que Paulo sabia, muitas pessoas não tinham o básico, o que comer e o que vestir. Ele disse: porque ao invés de consumirem toda a vida lutando para amealharem bens, vocês não rendem graças ao Senhor pelo alimento e pelo vestuário. E alerta: quem faz da riqueza o grande bem da sua vida, cairá em tentação e cilada, em paixões que afogam os homens na ruína e perdição. Meu irmão, você está o tempo todo cercado pelas influências da cultura, que dirá a você que destaque mesmo é o brasileiro que com 39 anos de idade é considerado o maior bilionário do país. É quem mais tem dinheiro nesse país, um jovem com 39 anos de idade. E dirá a você que você precisa perseguir isso. Meu irmão, minha irmã, você está cercado pelos seus sentimentos que te dizem que é isso mesmo que você precisa buscar. Você está cercado pelas influências familiares, dos seus relacionamentos, que te dizem que é isso mesmo, coisas do tipo: batalhe, lute, invista, cresça, ganhe o mercado. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa tem como grande alvo tornar-se rico, ela pode cair em tentação, e preste atenção, e cilada, e em muitas paixões que a Bíblia chama de insensatas e perniciosas, que podem levar os homens à ruína e à perdição. Mas calma, a palavra de Deus, meus irmãos, não condena ter dinheiro. A palavra de Deus condena servir o dinheiro e amar o dinheiro. Eu fico com aquilo que o nosso irmão Warren Wiersbe disse acerca dessa questão. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que o dinheiro não compra. Então a palavra do Senhor resolve essa questão difícil para o coração humano. No verso 6, 1 Timóteo 6,10, no verso 10, o amor do dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, meus irmãos, o que eu quero colocar biblicamente é que Deus não condena que você trabalhe, que você se esforce e que você tenha bens. A palavra de Deus condena veementemente que você ame o dinheiro e ame esses bens. E alerta: quem tem como grande alvo da vida enriquecer, cai em tentação e ciladas, que vão arrastá-lo à ruína e à perdição. Os irmãos nunca ouviram falar de juízes que, tendo um excelente salário, se corrompem porque querem mais dinheiro? O problema era o dinheiro? Claro que não. Tinham muito mais do que 95% da população brasileira um dia poderá ter. O problema não era dinheiro, o problema era o amor ao dinheiro, que faz com que alguém seja insaciável e queira cada vez mais, porque agora ele é escravo, porque agora ele é servo do dinheiro, e ele já não pode mais dominar o dinheiro, é por ele dominado. Os irmãos nunca ouviram falar de políticos que são capazes de roubar o país
enquanto o país luta para comprar vacinas. Meus irmãos, nós estamos falando de vacinas. Meus irmãos, amor ao dinheiro pode levar uma pessoa à ruína e à destruição. Veja agora o que diz 1 Timóteo 6, versos 17 a 19. Timóteo então ouve de Paulo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A palavra de Deus então diz: diga a quem tem recursos materiais, que não ponham a esperança da sua vida nesses recursos, mas em Deus, de quem vem a nossa verdadeira riqueza. Meus irmãos, é importante diferenciarmos preço de valor. Há muita coisa valiosa que não tem preço. Não tem preço. Para mim, não tem preço ser membro de uma igreja como essa. Não tem preço, tem valor. Para mim é valiosíssimo saber que eu sou um membro do corpo de Cristo, que tenho comunhão com salvos, que trabalho pela expansão do reino de Deus, que estou envolvido no serviço a muitas pessoas a quem o Senhor tem demonstrado amor por meio da sua igreja. Como colocar preço na membresia de uma igreja? Não há preço, há valor. Há coisas, irmãos, há coisas para as quais nós damos preço. Nós damos preço para carro, para casa, para roupa. Para a vida nós colocamos valor. A sua vida está nas mãos de Deus. Então saiba que mesmo se você tem poucos recursos materiais, e se você, por mais que tenha batalhado, não tenha alcançado um volume de riqueza, um valor financeiro interessante, mais vale a providência que vem de Deus do que a riqueza que vem de baixo. Voltando ao Salmo 49, é no verso 10 que o salmista diz: os sábios morrem, perecem todos, e as riquezas deles aqui ficam. Como pôr a vida, o coração nas riquezas, se as riquezas não te acompanharão na eternidade, que dura muito, muito, muito mais do que o pouquinho de tempo que temos aqui nessa vida. A palavra do Senhor diz que, versículo 11, as casas ficam para as próximas gerações, as terras nas quais deram os nomes também são passados para outros. Os irmãos já devem ter visto que na cidade, volta e meia, uma rua tem o seu nome trocado. Então imaginem alguém que sentiu-se muito valorizado por uma cidade, porque a cidade colocou o seu nome numa rua. Gerações depois é possível que ninguém lembre quem é aquela pessoa a quem a rua foi por ele denominada. E a rua já não tem mais o nome dele. Muito mais vale apegar-se à riqueza de Deus. Sem Deus, muito dinheiro é apenas muito dinheiro. Há pessoas que amaram tanto dinheiro nessa vida e desprezaram o Senhor, que morrerão com as contas bancárias cheias, mas com o espírito esvaziado, sem salvação, sem vida eterna, sem alegria. Irmãos, a vida de vocês está nas mãos de Deus. Saibam que mais vale a aprovação de Deus do que os aplausos do homem. No versículo 12, a palavra do Senhor diz: o homem não permanece em sua ostentação. Que ostentação há dentro de uma urna funerária? Aliás, irmãos, a maioria das pessoas nem gosta de caixão. Ai de nós se não existissem os profissionais que fabricam caixões. Se não existissem trabalhadores do ramo funerário. Mas ninguém gosta, irmãos. A não ser uma figura lúdica do Brasil, que é o Zé do Caixão. Acho que já morreu, não é, Elcio? O Zé do Caixão já morreu. Ele disse que dormia dentro de um caixão.
Mas me parece que era muito mais marketing, irmãos. Porque eu olhei para ele, para o caixão no qual ele disse que dormia, e me parece, Roberto, que ele ficava bem apertadinho naquele caixão. Nem o cabia direito. Irmãos, que ostentação existe num corpo em decomposição? Me perdoe se eu estiver sendo indelicado, não é o meu alvo. O meu alvo é chamar você ao ensino da palavra de Deus que diz: se você está todo maquiado, e com belas roupas, e perfumado, e com um cabelo belo, e com os músculos bem definidos, saiba que a sua ostentação um dia vai acabar. Você vai para onde todos vão, para o pó, como do pó viemos. A palavra de Deus é dura, irmãos, ao puxar a orelha dos homens e dizerem: por que vocês se acham melhores do que os animais? Os animais vão para o pó, como vocês que são animais também irão. Mas, segundo o versículo 13, há seguidores que aplaudem os homens. Mas o versículo 14 diz: como ovelhas são postos na sepultura, não reagem. Ovelha é um animal que não é agressivo, é como uma ovelhinha colocada numa sepultura, descem diretamente à cova, e o versículo 14 diz: onde não há beleza, a sepultura é o lugar em que habitam. Meus irmãos, de que vale o aplauso dos homens se não temos a aprovação de Deus? Nós todos um dia morreremos para aqueles que nos aplaudem. Existe um Deus que nos vê e que espera de nós, porque Ele é santo, que sejamos corretos no nosso procedimento, éticos, honestos, sinceros, justos, na certeza de que Deus recompensa aqueles que são fiéis, que vivem de modo corretamente. Como é empolgante ler o salmista dizer que o Senhor não nega bem algum aos que vivem corretamente. Meus irmãos, sem a direção de Deus, vocês sucumbirão à aprovação dos homens e farão coisas das quais se arrependerão por toda a vida. Aceitem o conselho da palavra de Deus. Se existe um conflito entre o que está escrito na Bíblia e aquilo que a nossa cultura pede que você faça, seja fiel à palavra de Deus. Você se arrependerá todas as vezes em que você abandonar a palavra de Deus e fizer coisas para que você ganhe curtidas, para que você ganhe aplausos. E algumas dessas coisas que você praticará trarão embaraço para você pelo resto da vida, trarão tristeza, vergonha, remorso, medo, desejo de mudar de cidade. Olhem para a palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, quem são aquelas pessoas que marcaram vocês. Cá entre nós, lá na escola, havia aquele colega que era o playboy da turma. Mas havia aquele outro que era o cabeça pensante. De quem você lembra hoje? A quem você quer que seu filho, por exemplo, imite? Lembre na sua rua, na rua em que você foi criado. Havia aquele malandro que jogava bola muito bem, que passava o dia na esquina conversando, que corria de serviço como o gato corre da água, mas existia aquele outro que desde cedo estudava e trabalhava, esforçado, dedicado. A quem você quer imitar? Muito cuidado, irmãos, porque os meios de comunicação, muito especialmente as redes sociais, mentem com as suas cores e com o seu brilho, ao dizer que devemos imitar aqueles que têm um estilo de vida louco, curtição, ostentação, beleza, plástica, aventura. A vida não é assim. A palavra de Deus diz que você deve imitar quem é honesto, quem é reto, quem é justo, quem é temente a Deus. Há pessoas, meus irmãos, que temem a homens, mas não temem a Deus. E a palavra de Deus nos confronta quanto ao temor de homens. Há pessoas, meus irmãos, que não conseguiriam dizer uma palavra diante de uma autoridade desse mundo, mas diante de Deus proferem palavras indevidas e até blasfêmias. Há pessoas
que ao chegarem em determinados ambientes, como no ambiente da igreja, são altamente respeitadoras, mas diante de Deus que tudo vê, se comportam como mundanos. O temor dos homens, sem o temor de Deus, é um erro. Você teme mais a homens do que a Deus? Há crentes que são assim. Temem mais a homens do que a Deus. Temem desagradar o irmão, temem lidar com alguém que tem importância na sociedade, mas não temem a Deus. E diante de Deus não se revisam. Mais vale a aprovação de Deus do que os aplausos do homem. A sua vida terá valor se o critério para as suas escolhas for: o Senhor aprova, se Ele aprova, farei. O Senhor desaprova, se Ele desaprova, o fim disso não será bom. Graças a Deus, porque você é parte de uma igreja que não aderiu, e para a glória de Deus jamais há de aderir a um estilo de culto que se confunde com show. Graças a Deus, meu irmão, você é parte de uma igreja bíblica, de uma igreja que não vai iludir você, dizendo que a vida cristã é qualquer atitude descolada. Você não participará de cultos nessa igreja em que dirão a você que você tem que celebrar a sua vida, que você é maravilhoso, que Deus precisa muito de você e por isso Ele está disposto a fazer todas as concessões por sua vida. Graças a Deus você faz parte de uma igreja bíblica que dirá a você: você é pecador. Se você se deixar dirigir pelo seu coração, você irá para a ruína e para a destruição. Graças a Deus você faz parte de uma igreja que dirá a você que não importa a influência que você tenha, se você não foi influenciado pelo Espírito de Deus, você é um fracassado. Não importa os bens que você juntou, se o bem maior que a vida eterna não é uma certeza do seu coração, você é um miserável. Graças a Deus, porque você é parte de uma igreja que abre a Bíblia e diz a você que mais vale a felicidade eterna do que os prazeres temporais. Meus irmãos, no verso 15 do Salmo 49, a palavra de Deus diz que o Senhor tomará a alma daquele que lhe pertence, remirá do poder da morte. A morte, como já lemos nessa noite, não é capaz de destruir aquele que pertence ao Senhor, porque o Senhor venceu a morte. A palavra do Senhor diz, no verso 17, que quando alguém morre, nada leva consigo. As suas glórias nesse mundo não leva, os prazeres desse mundo aqui ficam. Versículo 18: ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, se encantou com esse mundo, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais. Sabe o que é isso? Ele vai para o mesmo lugar para onde foram os seus pais, para o pó, os quais já não verão a luz. Vai passar um dia esse mundo. Você não acredita? Então eu lhe convido a olhar as suas fotos de 20 anos atrás. Se você tiver mais tempo de vida e for mais corajoso, veja as suas fotos de 30 anos atrás. Talvez você se envergonhe das roupas que você usava e do estilo do seu cabelo. Mas na época aquilo ali é o que havia de mais interessante. É assim mesmo, Romilda? Mas Romilda está lhe dizendo que é assim. Olhe bem para as suas fotos, Roberto, de 40 anos atrás. Olha que o Roberto é um moço elegante, né? Mas olhe para as fotos de vocês, irmãos. Meus irmãos, eu conheço pessoas que dizem: como é que me deixaram vestir um troço desse? Irmãos, os prazeres dessa vida são temporais, passam mesmo. Sabe o que isso significa? Que daqui a uns 10 anos, quando você vier a acessar o vídeo desta celebração, vocês vão olhar para mim, para todos que aqui estão, dizer como ele se vestiu mal. Mas hoje não, hoje nós acreditamos que estamos muito bem. Meus irmãos, nós precisamos de muito mais do que aquilo que esse mundo oferece. Ao final da sua vida, qual será a sua biografia? O que dirão de você? Qual é o seu destino eterno? E aqui nós entramos na grande pergunta do Evangelho: Jesus já te salvou ou você ainda está perdido? Richard Baxter disse que a ignorância é a sua enfermidade, então o conhecimento deve ser sua cura. O salmo é fechado com a palavra de Deus dizendo:
O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O homem que recebeu aplausos e tem muitos bens, mas não é temente a Deus e não sabe do destino da sua alma, é como um animal que não tem espírito, que jamais ouviu falar de céu ou inferno, que não conhece o plano de salvação. A palavra de Deus diz que a sua vida é preciosa. E sabe, irmãos, nesse momento em alguns hospitais, há pessoas lutando para terem um pouco de tempo de vida. Então não acreditem que a vida de vocês não é valiosa. A vida de cada um de vocês é muitíssimo preciosa. A vida de todos. Do mais terrível pecador, ateu, ingrato diante de Deus, até o mais quebrantado dos homens, crente no Senhor, todas essas vidas são preciosas. A pergunta é: quanto tem valido a sua vida? A vida de um homem que não teme a Deus não vale mais do que as etiquetas das roupas que usa, ou talvez o documento do carro que tem sua propriedade, ou que tem seu poder. Um homem temente a Deus pode até ter todos esses bens e usá-los para a glória de Deus e para abençoar vidas, mas o seu valor está na riqueza que vem do alto. Ele é um cidadão do céu nesse mundo forasteiro, mas chegará ao fim a sua jornada aqui e ele estará eternamente com o Senhor. Um homem temente a Deus tem como grande medalha da sua vida ser aprovado pelo Senhor e saber que está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Saia daqui nessa noite agradecendo a Deus porque você existe, porque você está viva, minha irmã, porque você está vivo, meu irmão. Não permita que a sua vida seja subvalorizada, pseudo-valorizada, desvalorizada, minimamente valorizada. Dê todo o valor à sua vida, sabendo que Deus providencia o que você precisa. Confie nele, sabendo que a aprovação de Deus é que traz paz e sentido à sua vida, sabendo que a felicidade eterna deve ser o seu grande motivo de alegria. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir ao Senhor que nos dê firmeza em Cristo e em sua palavra. Quero convidar os irmãos a apresentarem diante de Deus a vida de alguns irmãos que necessitam das nossas orações. Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Ailton. Não é o pastor Ailton aqui de Divinópolis, é o pastor da primeira igreja batista em Milagres, na Bahia. Ele e sua esposa, graças a Deus, estão bem. A minha sogra está aqui dizendo no chat que ele está bem recuperado, esteve por muito tempo hospitalizado por conta da Covid. Graças a Deus estão muito bem. Um casal muito precioso tem servido ao Senhor naquela cidade. Pastor Josué Valandro Júnior, nosso irmão Roberto Cruz, dizendo que amanhã ele passará por 2 cirurgias. Vamos orar por ele. Meus irmãos, nós devemos agradecer ao Senhor, porque o irmão Neemias, da congregação no Aliçu, que é a sua esposa Gisele, também estão recuperados da Covid-19. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, orem pela Carmélia. Carmélia é cunhada do Neemias, muito enferma no hospital em Belo Horizonte. A luta contra a Covid tem sido muito difícil para ela. Meus irmãos, é possível que eu não veja tudo, mas eu vejo aqui a nossa irmã Samira. Falei com a Samira ontem. Orem pela Samira para que Deus a sustente. Samira voltou para Araçuaí, cidade na qual ela trabalha no Ministério Público. Meus irmãos, orem pela dona Laura e a Fátima. A Laura é a mãe do irmão Marcelo Daldegan, passou por cirurgia, está bem. Meus irmãos, eu quero também pedir oração pelo Fernando Pena. Fernando é irmão do Rui, do Ricardo, do Alex, tio da Larissa que ali está.
E ele está hospitalizado, né, Larissa? Lutando também contra a Covid. Nosso irmão em Cristo, orem pelo Nando, irmãos, para que Deus cuide dele. O irmão Adelino, continue orando por ele. Somos gratos a Deus pelas bênçãos que tem vindo sobre a vida do irmão Adelino. Orem também pelo Roberto, tio da irmã Priscila, da congregação em Carmo do Cajuru. Lembre do Oscar, tio da nossa irmã Nádia, lutando contra a Covid, hospitalizado em Itaúna. Vamos colocar diante do Senhor também a sua vida, que quer que essa igreja ore por você. Se você deseja que a igreja ore por você, fique de pé onde você está. Eu quero, junto aos meus irmãos, orar ao Senhor por sua vida e por essas vidas que aqui colocamos diante dele. Senhor amado, muito obrigado, porque temos acesso à Tua Palavra. A Tua Palavra nos trata, nos confronta. Eu te agradeço particularmente, porque a Tua Palavra me incomoda, porque a Tua Palavra me confronta, me corrige e me ensina o caminho da justiça. Ó Deus, nos ajude a olhar para a Tua Palavra com reverência e santo temor, sabendo que aqui estão conselhos que podem nos fazer viver uma vida abundante. Ó Deus, o temor ao Senhor, sabemos, é o princípio da sabedoria. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos mais na Tua providência do que em nossas providências nesta vida. Ajuda-nos, Senhor, a desejarmos muito mais a Tua aprovação, a ouvirmos a Tua voz a nos dizer: bom está, servo fiel, entra no gozo do Teu Senhor, do que desejarmos os aplausos do homem, que tantas vezes são aplausos duvidosos. Ó Deus, ajuda-nos a amar mais o céu, o prazer da vida eterna, a realidade da vida celestial, do que os prazeres dessa vida. Ó Deus, sempre que o Senhor, em sua graça, nos permitir alcançar algum bem, desfrutar de uma boa alimentação, gozar de boas amizades, de boa saúde, lembra-nos, Senhor, que tudo vem do Senhor. Ó Deus, nos ajude sempre a lembrar que o nosso coração não deve se deixar dominar por essas coisas, mas pelo Senhor. Nós te louvamos, gratos por vidas recuperadas na luta contra enfermidades. Nós te louvamos, Senhor, por vidas que aqui estão agradecendo ao Senhor por Tua bondade. Mas nós te pedimos, ó Pai, ouça o clamor de cada filho Teu, de cada filha Tua aqui presente. O Senhor sabe da necessidade de cada um deles. Ouça e, ó Deus, responda segundo a Tua vontade, ao Teu tempo, por Teus meios. Apresentamos diante do Senhor tantas vidas. Pastor Josué Valandro Júnior, nosso irmão Fernando, o Oscar, Roberto, o irmão Adelino. Colocamos diante do Senhor vidas que estão lutando contra enfermidades nesse tempo difícil, pedindo ao Senhor que, acima de tudo, permita que onde eles estão agora, eles percebam que não estão sozinhos, porque o Senhor não desampara aqueles que são seus. Ó Deus, ajude-os a lembrarem que se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, não temos que temer mal algum, porque o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos ajude a viver em oração, gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Oramos em nome de Jesus. Amém.